Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha em Seu Direito em Análise desse sábado. Hoje o nosso bate-papo é sobre direito previdenciário e a nossa convidada, a doutora Ana Pezzini. Nós vamos esclarecer dúvidas dos nossos internautas e certamente vai ter alguma delas que vai servir para você, porque afinal de contas, quem não tem dúvida sobre direito previdenciário, não é, doutora? Exatamente. O pessoal está com muitas dúvidas, principalmente depois da reforma da Previdência, que foi em 2019. Você, antes até você conseguir atender um cliente e falar assim, num bate-papo, falar mais ou menos quanto que ele ia receber, quando que ele ia se aposentar, e depois da reforma, aí complicou um pouquinho a nossa vida. Aí você tem que estudar o caso, porque não é tão simples. Então, realmente, vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal. E essa reforma, no seu ponto de vista, como atuante na área de direito previdenciário, ela foi positiva para as pessoas que precisam se aposentar ou ela tem pontos a se observar direitinho? Na verdade, depende, assim, tem alguns casos que abriu algumas oportunidades bem legais. Então, a gente faz cálculos. Um caso, por exemplo, eu te falar, uma professora que eu fiz um cálculo, a gente chama de planejamento previdenciário. Assim como existe o planejamento imobiliário, tributário, financeiro, até, vamos dizer assim, uma família que pretende melhorar a questão de inventário posteriormente, existe um planejamento, né? E agora existe o planejamento previdenciário. Eu digo agora porque depois da reforma isso se intensificou. Então, esse exemplo que eu estava falando, a professora, ela tinha direito adquirido a se aposentar naquela lei anterior a novembro de 2019, porque ela já fechava os requisitos de idade, de tempo de serviço ou contribuição, ok. Então, ela chegou para mim e falou assim, Ana, eu já dei a entrada, só que eu estou na dúvida. Será que o que eu vou ganhar realmente vale a pena? Ou será que eu esperar um pouquinho? Todo mundo diz que é melhor o direito adquirido. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma série de simulações para ela. E ela, esperando 2 anos, ela se aposentou com quase R$1.000 a mais. Olha só. Porque o que aconteceu? Com a reforma da Previdência, vieram também algumas regras de transição que facilita a vida daquela pessoa que estava em vias de se aposentar, sendo por idade ou por tempo de serviço contribuição, entende? Então, nós temos diversas regras de transição. Então, nem sempre para aquele caso a reforma foi ruim. Às vezes, nesse caso dessa professora, por exemplo, ela já ia correndo lá se aposentar, porque falaram para ela, mas você tem direito adquirido, então vai lá e se aposenta. E não. Ela esperou 2 anos e se aposentou muito melhor. Olha como é importante essa orientação jurídica, né? Muito importante, exatamente. Então, assim, aí a sua pergunta, veio para facilitar, dificultar? Depende. Para cada caso você tem uma solução, uma estratégia, entende? Uma coisa interessante é que, assim, para o agricultor, a lei não mudou. Continua as mesmas regras. Para aquela pessoa com deficiência, também não mudou. Entende? Então, assim, às vezes na televisão, uma reportagem rápida, não consegue passar todas essas informações. E aí a pessoa fica, nossa, mas então agora nem adianta ir atrás. Eu vou ter que esperar a minha idade. E não é bem assim. Olha só. Porque assim, olha, a gente tem regra de transição, de pontos, de idade, pedágio 100%, pedágio 50%, para aposentadoria especial, ou seja, aquela pessoa que trabalha ou trabalhou com insalubridade. Então, tem diversos pontos aí a serem analisados. Nossa. E assim, falando desse planejamento, no fim a gente vai dar os seus contatos para quem quiser esclarecer mais dúvidas, né? E a gente vai falando mais sobre esse planejamento durante o esclarecimento das nossas dúvidas, porque elas permeiam basicamente sobre... Se trata muito dessa questão mesmo, aposentadoria. As pessoas têm muita dificuldade em entender qual é o processo da aposentadoria. Sim. Então, o nosso primeiro questionamento já vai firme nisso, porque a pessoa diz assim... esse primeiro questionamento é uma pessoa que venceu uma ação trabalhista. Sim. E ela trabalhava numa empresa que ela não tinha carteira assinada, ela entrou com uma ação trabalhista, ela ganhou reconhecimento de 10 anos de carteira assinada. Maravilha, hein?
Pois é. E ela gostaria de saber se esses 10 anos, esse reconhecimento na justiça já conta automaticamente lá na Previdência ou se ela precisa fazer um comunicado oficial lá na Previdência. Pois é, essa dúvida é uma dúvida recorrente, porque nesse caso da pessoa, ela reconheceu um tempo de serviço lá na empresa. 10 anos é muito tempo. Bastante. Aí nós temos que analisar o seguinte, foi feito um acordo ou o INSS participou da instrução? Entendi. Outra coisa, a empresa lá que perdeu, né, reconheceu o vínculo, contribuiu para o INSS? Porque muitas vezes é feito um acordo, mas não há contribuição ao INSS. Sabe? Entendi. Então, isso dificulta. Agora, o essencial da pergunta dessa pessoa é o seguinte, se automaticamente já vai ser comunicado ao INSS. Vamos partir do pressuposto que a empresa recolheu o INSS, o FGTS, tudo certinho. As verbas trabalhistas e tal. Ok. Não é automático. Então, uma coisa, inclusive, que dá para chamar a atenção, e agora vamos aproveitar, o INSS, lá o meu INSS, que todo mundo tem no aplicativo, ou lá pelo site lá do gov.br, lá que entra lá no INSS, tem uma senha e tal, a pessoa tem um acesso a uma simulação. Tanto que quando você entra, tem um quadradinho lá bem assim, visível. Faça aqui sua simulação, alguma coisa desse tipo. A pessoa faz e fica assim, nossa, mas ainda falta 5 anos para me aposentar? Ainda falta 10 anos? Ou tem lá, às vezes, aparece o valor também. Então, assim, uma dica, não dá para confiar nesse simulador. Por quê? Porque é abastecido esse simulador pelas bases do INSS. No caso da sua pergunta, dessa pessoa, não vai estar lá esses 10 anos, porque não é automático. Então, ele tem que entrar com um processo administrativo para fazer um acerto de vínculos. Entende? Entendi. Então, assim, ele pode fazer sozinho, não tem problema. Mas, claro que é meio chatinho. Então, às vezes, vai precisar de uma ajuda. É bom buscar um aconselhamento, Exatamente. né? Mas, então, assim, resposta, não é automático. Entendi, perfeito. E assim, um advogado pode auxiliar nesse procedimento, Com né? certeza. O Um advogado na área é previdenciária. especialista em previdenciário, é a pessoa indicada. Aí já está acostumado ao caminho das pedras, digamos, até do próprio site. Que parece fácil, sabe? Mas quando a gente não tem aquela destreza, Sim. aquela habitualidade, você se perde ali no meio. Tem muitas coisas. E convenhamos que esperar um atendimento do INSS ou depender de um atendimento do INSS é uma tarefa... É árdua. É. E agora é tudo online, né? Então, antes, assim, a gente, que nem eu, faz mais de 15 anos que eu faço só essa parte. Então, eu sou da época ainda que você ia lá, falava com o perito, falava com o pessoal da agência. Então, olho no olho, sabe? Às vezes, uma dúvida de um documento era fácil de resolver. Você mostrava ali a pessoa, beleza, tal. Pronto, resolvi. Agora é tudo online. Então, facilita em algumas situações, mas dificulta em outras. Então, o que parece, assim, muito fácil, você entra ou você vai no aplicativo e tal, complica. Então, tá explicado. Ó, não é automático, Não. faz ou peça orientação, ajuda. Exatamente. Vai ter que levar a sentença trabalhista, vai ter que ver se houve recolhimento, para daí atualizar o extrato de recolhimento, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Entendi. Tá. Perfeito. Ótimo. Orientação jurídica é essencial. Já vamos entrar nas aposentadorias agora. Tá, aqui, ok. porque o nosso próximo questionamento diz o seguinte. Essa pessoa, ela teve a primeira carteira assinada dela no ano de 1987. Ok. Desde então, ela nunca deixou de contribuir. E nos últimos anos, ela vem contribuindo com o teto da Previdência. Ela gostaria de saber se no momento da aposentadoria dela, vai contar um último período, os últimos anos, ou se considera todo o período contribuído? Então, esse questionamento também é bem recorrente. Como eu te falei antes, a gente conseguia dar essa resposta de uma maneira mais concreta. Agora tem que fazer análise. Mas, assim, esclarecendo, antes da reforma da Previdência, era utilizar, aliás, lá mais tarde ainda, essa pessoa deve ser
uma pessoa que ainda está com aquela informação de que vai fazer uma média nos últimos 3 anos. Exatamente. Tá? Porque se ele ele ou ela começou a trabalhar em 87, deve ter perto de 60 anos, calculo eu. Né? 87 tem mais de 35 anos de contribuição. Contribui no teto, tem ou é empregado, ou é um empresário, mas que tem, assim, foi galgando, né, posições aí na vida. Então, esse questionamento dele é bem relevante, sabe? Porque, assim, antigamente, ele deve ter essa informação, pegava os últimos 3 anos e fazia uma média. Então, até não sei se você vai lembrar, acho que não, até que você é jovem. Mais ou menos. É que as pessoas começavam a contribuir a mais nos últimos anos. Porque a média só ia pegar os últimos 36 meses. Então, lógico, né? O brasileiro sempre ligado, né? Vamos pegar os últimos 3 anos e vamos contribuir com um valor maior, vai dar um valor maior. Depois, assim, a lei veio para mudar um pouquinho isso, porque senão a Previdência quebrava, né? Porque todo mundo passou a vida toda contribuindo um valor menor, aí nos últimos anos com valor maior, e a média só em cima disso acabava dando um desequilíbrio, tá? Então, até a reforma da Previdência pegava julho de 94 até o último mês que você contribuiu e fazia uma média daquilo, descartando as 20% piores contribuições. Tá? Então, em cima das 80% maiores contribuições, é que fazia o cálculo. Aí tinha o fator previdenciário, que é um cálculo ali levando em consideração a idade, o tempo de contribuição, a idade na hora da aposentadoria, a expectativa de vida, isso daí. Aí, depois da reforma, não tem mais esses descarte de 20%, só os 80% maiores, mas também é de julho de 94 para cá. Tá? Aí depois, talvez, vai surgir a oportunidade da gente falar sobre a revisão da vida toda. É a próxima já. Que eu acho que tem a ver com essa pergunta também. Tá? Mas, enfim, dentro dessa daí, então, vai julho de 94, porque mudou a moeda para o real, até o último mês que ele contribuir. Tá? Digamos que seja agosto de 2023. Então, julho de 94, agosto de 2023, vai fazer uma média de tudo. Em cima do tempo que ele tem de contribuição, é que vai ser feito um percentual dessa média. Entendi. Se ele tiver, homem, 20 anos de contribuição, vai ser 60% da média. Olha que prejudicial que é. Pois é. 60%. Aí, cada ano que ele tiver a mais, posterior a 20 anos, aumenta 2%. Nossa. Entende? Então, assim, a pessoa tem 21 anos de contribuição, a média vai ser 62%. Tá? Se ele tiver 22 anos de contribuição, vai ser 60 mais 2 mais 2, 64%. E por aí adiante. Por isso que eu te falei que não é tão simples falar assim, não, você vai receber o teto, que nem essa pessoa. Ele deve estar com a expectativa. Vou receber 7 mil e pouco de aposentadoria. Mas não é assim. E assim, de novo, falando daquelas simulações e do planejamento previdenciário. Eu só vou ter certeza a hora que eu sentar, colocar tudo que a pessoa contribuiu numa planilha de cálculo, desde julho de 94, tá? Mês a mês, olhando todos os meses quanto que ele contribuiu, se tem falha, se não tem. Aí lá no final fazer um cálculo. E vai corrigindo daí esses valores antigos? Vai atualizando. Vai atualizando. Isso vale também para pessoas que vão solicitar uma aposentadoria por uma deficiência permanente? Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, ficou com uma deficiência permanente e não pode mais trabalhar. Essa regra vale também para pessoas que antes essa aposentadoria por invalidez, no caso, não sei se é isso que você está falando. Exatamente. Antes era mais favorável, porque fazia uma média e aplicava 100% dessa média. Então, digamos que a média de tudo que a pessoa contribuiu, de julho de 94 até quando ela pediu aposentadoria fosse lá R$3.000, seria R$3.000. Agora não é mais assim, é a mesma regra da aposentadoria, 60% mais 2% por ano contribuído. Aí no caso não tem fatoridade, né? Não tem fatoridade não, nesse caso. Nesse caso não.
Tanto é que, assim, o cálculo da aposentadoria por invalidez antes da reforma era muito favorável. Então, todo mundo queria, quando estava lá com auxílio-doença, encostado, né? Todo mundo queria, não, eu quero aposentar por invalidez. Agora, o auxílio-doença é mais favorável em termos de cálculo. Por que veio isso? Para desmotivar a pessoa a se aposentar por invalidez. Entende? Então, assim, a pessoa fica lá. O auxílio-doença hoje em dia se chama benefício por incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez chama benefício por incapacidade permanente. Mas o cálculo é mais benéfico do auxílio-doença. Entendi. E não da aposentadoria por invalidez. Entendi. Ótimo. Acho que está bem esclarecido. Nosso próximo questionamento é justamente sobre a revisão da vida toda. Então. A pessoa diz assim, que ela gostaria de... Ela quer... O que é a revisão da vida toda e se ela ainda pode solicitar, se existe ainda tempo hábil para ela solicitar. Muito bem. Esses dias até coloquei lá no meu perfil lá um esclarecimentozinho sobre a revisão da vida toda. Porque assim, você abre o Facebook, abre a internet, vai lá no Google ou no Instagram, né? O que falam dessa revisão da vida toda e aí cria uma expectativa nas pessoas. Então, vamos lá. Lembra que eu comentei agora há pouco que a média era de julho de 94 até o mês que a pessoa vai pedir aposentadoria? Muito bem. Essa revisão da vida toda chama revisão da vida toda porque ela vai pegar não só de julho de 94 até o último mês para fazer uma média. Ela vai pegar a vida toda contributiva. Então, naquele exemplo anterior que você falou que a pessoa começou a trabalhar com carteira assinada, ou seja, contribuindo para o INSS em 1987, tá? Vai pegar 87 até o ano que ele se aposentou, ou vai pedir, ou no caso, pediu, né, que ele, pelo jeito, já é aposentado, até o ano que ele se aposentou e vai fazer uma média geral. Por isso que fala a vida toda, tá? Aí também depende de cálculo. Por quê? A revisão da vida toda, ela não é favorável para todos os aposentados. Pode baixar a aposentadoria se eu pedir? Pode, mas aí a gente tem que fazer cálculo para não entrar. Entendi. Fica a dica, então. Exatamente. Então, não é bem assim. É lógico que o advogado vai lá pedir na sua petição que só seja julgado procedente desde que o cálculo seja para majorar, ou seja, para aumentar. Mas, antes disso, a gente tem que ser prudente. Claro. Você tem que fazer cálculo. E assim, eu te falo que mesmo com toda a experiência que eu tenho de muitos anos, poucas pessoas que eu até agora fiz o cálculo se enquadram na revisão da vida toda. Vou esclarecer por quê. A pessoa, do exemplo, começou a trabalhar lá em 87. Aí, provavelmente, ela começou num cargo mais baixo na empresa. Claro. E veio melhorando. Aí a gente faz um quadro comparativo dos salários que a pessoa recebia antes de julho de 94 e depois de julho de 94. Por quê? Porque é uma data limite ali. Se a pessoa foi galgando salários melhores, foi melhorando na carreira até julho de 94, então quer dizer que depois disso ela tem salários maiores. Então, para ela é mais favorável fazer a média daqui para cá, de julho de 94 para cá, tá? Olha só, teve alguns casos no meu escritório que daí talvez com um caso concreto fica mais esclarecedor. Eu tenho o caso de uma pessoa que trabalhava numa multinacional desde 80. Nossa. Tá? Então, de 80 até 95, nesse caso, ele trabalhou numa multinacional. Então, ele lá no comecinho tinha salário baixo, mas aí logo já começou a ter salário muito bom. E foi melhorando. Em 95, ele saiu dessa multinacional e abriu uma empresa própria. Aí, o que o empresário faz? Começa a contribuir pelo salário mínimo. Claro. Né? Então, o prolabore dele, ele começou a pegar no mínimo, até porque ali ele tem que reinvestir na empresa. Exatamente. Então, depois de julho de 94, nesse caso específico de 95, ele começou com os salários muito baixos. Ultimamente que ele aumentou. Então, esse meu cliente se aposentou em 2018. 2016, 18, não, salvo engano.
para ele foi muito bom a revisão da vida toda. Muito bom. Justamente porque a média aumentou muito. Porque ele pegou essa parte toda de salários mínimos e incrementou. Incrementou com aquela que ele tinha os salários muito bons. Então, a média dele subiu quase R$3.000. Olha só. Mas é uma exceção. Né? É uma exceção, uma exceção. Tem um outro caso que era uma pessoa gerente de banco. Né? Então, ele era gerente de banco antes, daí saiu, também montou a empresa própria. Então, também nesse caso foi favorável, mas a maioria dos cálculos que eu faço não são favoráveis. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Aí, uma outra questão que com certeza a pessoa quer saber, se ela ainda pode entrar. Exatamente. Tá? Bom, tem que ver se já passou 10 anos. Mas esses 10 anos também vai uma outra dica. Não é 10 anos de quando você se aposentou. É 10 anos do mês posterior ao primeiro recebimento. Ah, tá. Tá? Então, assim, ó, vamos dizer que a pessoa se aposentou em 2004. Então, na carta de concessão, ele vai estar lá 2004. Aí ele vai olhar, não, já passou 10 anos, eu não tenho mais direito. Só que era um processo judicial. E demorava. E demorou 10 anos para sair. Um exemplo, tá? Então, saiu, o primeiro benefício dele recebeu em 2014. Que dá ainda o tempo. Dá para 2024? 9 anos. Então, entendeu? Então, ele ainda está no prazo de pedir a revisão. Olha só. Por isso, mais uma vez, olha como a orientação de um profissional que trabalha na área é importante, né? Exatamente. É muito importante. Até também para não cair na mão de charlatanismos, né? De pessoas que... Sim. Olha, eu tenho visto cada coisa. Assim, as pessoas recebendo telefonemas, panfleto dizendo que a gente... nós fazemos o cálculo por R$ 49,90. Ou não fazemos o cálculo, vamos entrar que você ganha R$30.000 de atrasados. Olha só. Gente... absurdo. É verdade. Vamos para o nosso próximo questionamento, doutora. A pessoa diz o seguinte, que ela tem uma deficiência permanente e ela tem documentos médicos, laudos médicos que comprovam. Certo. Ela gostaria de saber qual é o procedimento para ela solicitar a pensão, no caso já deve ser a aposentadoria, né? Porque é uma deficiência permanente. E como ela será calculada? Eu acho que o cálculo a gente meio que respondeu. A gente já respondeu. Nesse caso, assim, eu não sei se a pessoa está falando de aposentadoria ao deficiente, que tem essa categoria. Né? Porque ela diz que tem uma deficiência permanente, né? Então, aí pode ser aposentadoria por invalidez, pode ser aposentadoria por tempo ou por idade ao deficiente. E também pode ser que ela esteja falando do LOAS ou do benefício assistencial. Então, assim, teria que analisar o caso com mais detalhes, né? Entendi. Mas só para a pessoa ficar atenta que tem essas possibilidades dentro do caso dele. Tá? Uma coisa interessante para ser falado também é assim, às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas ela não tem toda a vida dela com essa deficiência. Ela adquiriu um acidente, ou então uma doença, alguma coisa, né? degenerativa, né? Alguma coisa assim. Então, vai de avaliar que às vezes a pessoa tem um tempo comum, que a gente fala, que é de carteira ou de carnê, alguma coisa assim, e depois tem aquela deficiência. Então, a gente consegue fazer uma conversão daquela deficiência em tempo comum, ou vice-versa, para a pessoa usar isso para se aposentar com menos tempo, sabe? Entendi. Então, é bem interessante. E o valor também é um pouco mais aceitável nesse caso? Aí o valor também vai depender de cálculo, sabe? Porque assim, vai ter que ver se a deficiência é leve, grau médio, grau ou é grave. Então vai ter uma série de coisas aí pra gente analisar. Se considerado uma deficiência grave. Então, tem que fazer cálculo. A questão é cálculo. Vai lá fazer um planejamento previdenciário que vai... Perfeito, então. Vamos lá. Nosso próximo questionamento... Essa aqui a gente falou agora, da pessoa com deficiência. E aí, nossa próxima dúvida diz a seguinte, que essa pessoa está prestes a se aposentar, tanto por idade quanto por tempo de contribuição, mas ela não tem
ideia de como que ela vai fazer esse cálculo, que eu acho que é um pouco daquilo que a doutora já respondeu, e como que ela faz para saber esse valor. Então, a questão assim, é cálculo e planejamento. Exatamente. Né? Não tem... Primeira coisa, não confie no simulador do INSS. E assim, um esclarecimento. Não é que o INSS é o inimigo. Né? Assim, bem colocado. Eu conheço o pessoal lá, o pessoal trabalha com o que tem. O negócio que eu falo do simulador é porque às vezes não está abastecido, entendeu? Então, às vezes, assim, a base lá, o sistema do INSS, não tem todas as informações. Às vezes a pessoa trabalhou na agricultura e no sistema do INSS não vai estar contando. Às vezes a pessoa trabalhou com alguma atividade insalubre. O mecânico, o frentista, o enfermeiro, o médico, o dentista, o cara que trabalha com eletricidade, N profissões. E o sistema do INSS tem aquela contagem pura. Então, assim, não é que eu estou falando mal do INSS, mas tá? É que precisa... Mas é porque tem que abrir o olho com esse simulador. Porque às vezes a pessoa fica, então, nem vou atrás. E poderia averbar um tempo rural, poderia averbar um tempo especial, o tempo de militar, por exemplo, sabe? Ou lá que era aluno-aprendiz numa escola técnica. Tudo isso dá para você aumentar o teu tempo de serviço / contribuição, que vai influenciar naqueles 2% que a gente falou antes. 60% mais 2% a cada ano contribuído. Se a pessoa tiver 10 anos de agricultura, por exemplo, quanto que ela vai aumentar na média? 20%. Pois é. Entendeu? Então, é muito importante. Então, assim, como que ela faz? Ela vai ter que procurar um especialista para ajudar ela. Por onde eu começo? Pelos cálculos. Entende? Vai ter que sentar e analisar o caso, o que ele tem a mais, o que ele contribuiu, o que ele tem de expectativa de vida também, assim, em termos de futuro. Né? A pessoa vai sobreviver só da aposentadoria? Ou a pessoa vai querer se aposentar logo porque ela nem vai ocupar esse valor, ela vai aplicar, ou ela vai... Olha, teve um outro caso, né, de uma cliente minha. Ela trabalhou 30 anos numa empresa e ela já tinha tempo de se aposentar. Não tinha, acho que 51, 52 anos, salvo engano. Mas ela pegou uma regra que não é muito favorável, a regra de transição do pedágio 50%. Então, se ela esperasse mais 5 anos, ela poderia se aposentar com um valor melhor. Só que aí ela falou para mim assim, olha, só que assim, eu tenho um plano. E ela super organizada, mexe com finanças na empresa. Então, assim, uma pessoa que tem tudo planejadinho, tá? O que ela fez? Ela falou assim, eu tenho um apartamento que eu preciso quitar. Então, eu vou pegar esse valor da minha aposentadoria, mais o FGTS que eu vou ter acesso. Imagina, 30 também, anos na mesma empresa, nunca mexeu no FGTS. Então, eu vou quitar o meu apartamento. E eu também tenho um outro apartamento que eu herdei. Olha então, eu vou alugar aquele, vou quitar esse. Entende? Então, ela já tinha todo um plano. Então, assim, depende. Eu fiquei até surpresa. Falei, nossa, mas se você esperar um pouco mais, você é jovem, você se aposenta por um valor maior. Falou, não, eu já tenho um plano para esse valor, mesmo sendo menor. Eu ainda vou trabalhar, eu tenho eu sou jovem, eu tenho ainda uma vida útil de trabalho muito grande. Entende? Então, assim... Cada caso é um caso. Exatamente. E tem que entender também o que a pessoa quer, né? Isso. Às vezes a pessoa é muito imediatista, precisa, ou, né? Exatamente. Então, tem essa situação. Uma questão também da pergunta anterior, lá da pessoa com deficiência permanente. Como que ela faz para solicitar? Em caso de pessoas com deficiências permanentes, qual que é o procedimento para solicitar? Então, assim, eu acho que primeiro ela precisaria de uma orientação, tá? Mas se ela quer solicitar sozinha, ok. Ela entra no site do INSS lá e vai ter na lupinha, ela vai lá e coloca aposentadoria ao deficiente, alguma coisa assim. Ou melhor ainda, ela liga para 135, que é o número da Previdência. E aí o atendente vai encaminhar ela para fazer esse agendamento. Vai passar por perícia para constatar
essa incapacidade laborativa. E aí, na sequência, vai ser assim, não é automático, né? Mas desde que constatada essa deficiência e que o perito indique a aposentadoria ou o BPC, né? Que é o LOAS, o benefício assistencial, então já vai ser encaminhado. Tá? Mas ela tem que ter realmente esses documentos médicos onde comprove a incapacidade ou uma sequela, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa tem uma sequela que limita ela a trabalhar. Não impede, limita. Por exemplo, assim, a pessoa... vamos ser um pouco mais drásticos, assim, para fazer um exemplo mais didático. Digamos que a pessoa perdeu um dedo. E Eu já ia falar, a pessoa perdeu a mão. Você já foi mais sutil. A mão, o dedo. Mas assim, ela trabalhava lá num frigorífico e perdeu um dedo. Um dedo da mão esquerda. E o cara é destro. Então, a princípio, a gente pode pensar, tá, mas não vai impedir ele de trabalhar. Ele é destro, perdeu o dedinho da mão esquerda. Tá, mas vai passar por perícia. Ele teve uma perda anatômica e isso impede ele de trabalhar? Não. Limita ele a trabalhar na mesma profissão? Sim. Sim, porque ele ficou com uma dificuldade. 10%, 30%, bom, aí vai depender do perito. Quando a pessoa vai pegar uma madeira, por exemplo, vai fazer algum movimento que depende dos 10 dedos da mão, isso é uma limitação. Aí ele tem direito a não aposentadoria, mas um benefício chamado auxílio acidente. E esse é permanente? Permanente até o dia que a pessoa vai se aposentar. Entendi. Daí suspende e ele vai... E também é legal porque ele vai contar naquela média. Ah, legal. Ele vai contar como salário de contribuição. Entendi. Entende? Então ele vai fazer uma soma. Então, às vezes a pessoa... e esclarecendo, por mais que o nome seja auxílio acidente, não é só quando tem um acidente. Até entendi. O exemplo que eu dei foi um acidente. Mas pode ser uma doença, pode ser um acidente de trabalho, um acidente que não tem a ver com trabalho, um acidente de trânsito, um acidente doméstico. Entende? Desde que limite ele a trabalhar, diminua a capacidade de trabalho dele, ele vai ter esse direito. Isso não significa que ele precise parar de trabalhar necessariamente. Ele vai receber esse benefício. Exatamente. E também não necessariamente ele tem que ter pedido auxílio doença. Entendi. Contando um caso concreto também, não sei se nós temos tempo. Fica à vontade. Então, assim, olha, eu atendi uma pessoa que em 2011 ela se envolveu numa briga, tá? E ela acabou ficando com o olho machucado. No decorrer do tempo, ela acabou perdendo a visão desse olho, aquela visão monocular. Ela com vergonha, porque se envolveu nessa briga, ela não pediu auxílio doença na época. Ela nem pediu ela ficou assim meio chateada com o que aconteceu. Qual que era a profissão dela na época? Conferente de uma loja, uma fábrica de confecção. Então, ela precisava de 100% da visão dela. Tá? Aí, o que aconteceu? Ela me procurou ano passado. A gente entrou com um pedido desse auxílio acidente, que eu acabei de falar. E o INSS concordou com o benefício dela. Olha que legal. Por quê? Porque o perito ele vai levar em consideração a profissão da pessoa e a perda dela. Aquela incapacidade, na verdade, aquela diminuição da capacidade. Entendi. Então, ele vai fazer um cotejo ali com a profissão e a incapacidade. Entendi. E aí, nesse caso dela, foi perfeito. E nesse caso, esse cálculo desse benefício ele é feito com base no quê? Ele vai fazer a média também das contribuições e vai pagar 50% dessa média. Entendi. Por exemplo, a média da contribuição da pessoa era de... Um salário mínimo. Um salário mínimo. Ele vai receber meio salário mínimo até o dia que ela morrer. Desculpa. Não, mas até o dia que ela se aposentar. Meu Deus, que horror. Até o dia da aposentadoria. Isso. São regras da vida, né? Não, Mas, digamos assim, a pessoa estava contribuindo com o teto da Previdência. Ela também teve esse posicionamento, essa possibilidade de 50%. Se a média dela for o teto, ela vai receber 50% disso. 3 mil e poucos reais. Se a média dela for lá 2 mil reais, vai receber 1.000 e assim por diante. Entendi. Perfeito. Eu acho que e essa é uma informação que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem. Não sabem.
Pouquíssimas pessoas. E até porque, como eu estou falando, como chama auxílio acidente, as pessoas confundem com auxílio doença, confundem com benefício ao deficiente, Sim. confundem com acidente de trabalho, né? Porque também, assim, as questões trabalhistas, elas têm, assim, uma semelhança. Então, às vezes a pessoa pensa, não, mas então, imagina, eu não vou ficar encostada, eu quero voltar a trabalhar. Sendo que essa pessoa com esse benefício, ela pode ser empresário, pode ser MEI. Trabalhar em outro lugar. Pode ter a carteira assinada na mesma profissão. Entende? Então, é bem interessante. Olha, muitíssimo interessante. Essa informação, inclusive, me surpreendeu, porque eu também não sabia, né? Essa aqui a gente já fez, então vamos para o nosso próximo questionamento. A pessoa gostaria de saber quais são as regras e como que ela faz para pedir um benefício de prestação continuada. Então, esse é aquele que a gente já deu umas pinceladinhas, né? São sinônimos. Ela fala LOAS, ou fala BPC, ou fala benefício assistencial, né? Vamos falar benefício assistencial, porque não é uma aposentadoria. Então, muitas vezes, a pessoa chega no escritório e fala assim, minha vizinha nunca contribuiu e ela conseguiu se aposentar. Como que eu não vou conseguir? Normalmente, assim, dona de casa. Chega no escritório e fala assim, doutor, eu já estou com 60 anos, 62 anos ou 65 anos, eu quero me aposentar. Aí a gente pensa, tá, e a senhora tem contribuição? Não. Daí, olha assim, até meio... Ué, mas precisa pagar INSS para se aposentar? Mas eu sou dona de casa. Precisa? Precisa. Aí, confunde porque fala assim, mas a minha vizinha nunca contribuiu e ela se aposentou. Mas vai olhar de verdade o que a vizinha, a comadre tem, é um benefício de prestação continuada, ou é o LOAS, o benefício assistencial. Esse benefício assistencial, ele é destinado a pessoas de baixa renda. Entendi. O que são pessoas de baixa renda? São aquelas pessoas que conseguem comprovar que a renda per capita lá dentro da família é menor que 1/4 do salário mínimo. Tá, entendi. Se não me engano, agora é uns R$330. Tá? Aí, são pessoas que têm que ter CAD único, né? Então, a pessoa já vai normalmente no CAPES já ou no está sendo CRAS, atendida por algum programa. Está sendo atendida. Normalmente, o pessoal da assistência social, da prefeitura, ali, CAPES, CRAS e tal, já sabem fazer isso. Então, orienta a pessoa, você tem que ir lá no CAD único, faz o teu cadastro. Né? E aí, ele vai ter direito a um salário mínimo. Não tem direito a 13º, mas vai ter direito a um salário mínimo. Perfeito. Tem o benefício assistencial, ele existe para o idoso de baixa renda, acima de 65 anos, e para a pessoa deficiente, seja mental, seja físico, intelectual, aí não importa. Entendi. Mas tem que comprovar essa questão econômica. Perfeito, bem esclarecido também. Nosso próximo questionamento, doutora, diz o seguinte... Deixa eu procurar aqui, que eu até me perdi aqui na nossa... Tinha pulado uma pergunta aqui. A pessoa diz que ela está guardando uma perícia há mais de 6 meses. E ela gostaria de saber qual que é o procedimento, porque ela ouviu dizer que houve alguma mudança com relação à questão das perícias, se isso de fato procede, ou se ela deve entrar com uma ação na justiça para garantir que ela consiga fazer a perícia e permaneça encostado, digamos assim, né? Pois é, esse também é um caso que a gente teria que analisar melhor. A pessoa diz que o benefício foi cortado. Ela diz o seguinte, benefício foi cortado? Ela precisa fazer uma perícia, o benefício foi cortado, ela não consegue agendar porque está aguardando há 6 meses, ela gostaria de saber se ela tem que entrar com uma ação judicial. Então, eu acho que tem alguma informação aí que não está batendo. Porque assim, olha, o que eu aconselho? Ligar no 135 e tentar resolver, ver o que está acontecendo. Se não resolver, vai na agência. Vai na agência, conversa, insiste, fala com o gerente da agência, fala com o assistente social, entende? Vê o que está acontecendo. Porque normalmente não demora tanto assim. Talvez essa pessoa esteja falando de um pedido de prorrogação do benefício. Pode ser também. Pode ser. Pode ser isso, até porque foi cancelado, exato. Agora sim, vamos partir do pressuposto, então, que a pessoa teve um problema de saúde por mais de 15 dias. Então, porque nos primeiros 15 dias quem banca isso daí é a empresa. Aí depois a pessoa entrou com o auxílio doença, conseguiu.
e foi pedindo algumas prorrogações e tal, e agora o INSS deu um basta lá, não prorrogou e tal. Talvez ele nem tenha pedido uma nova perícia, ou pediu, não sei, né? Tá faltando alguma informação. Mas a pergunta, assim, vamos dizer que esse benefício foi cortado, ele pediu uma nova perícia, ainda não aconteceu, então realmente pode entrar com ação na justiça. Tá? E o que se faz? O advogado vai contar a história, vai juntar documentos médicos, vai para comprovar essa incapacidade. Vai ser marcada uma perícia com um médico conveniado da justiça. Entendi. Ortopedista, psiquiatra, cardiologista, enfim, daquela especialidade. Às vezes a especialidade é tão assim específica que não tem, mas daí tem médico do trabalho, né? Aí o advogado vai fazer quesitos, ou seja, perguntas para o médico responder. O INSS também faz perguntas, o médico vai responder. Do tipo assim, fulano de tal está incapacitado para aquela profissão devido de acordo com os documentos médicos? Sim ou não? Por quê? Essa doença incapacita permanentemente ou só temporariamente? Essa doença ou esse acidente foi de trabalho? Entendi. Entende? Então, assim, vai fazendo o histórico daquela pessoa. Se o médico chegar à conclusão de que a pessoa não consegue mais voltar a exercer a profissão, às vezes ele pede para fazer uma reabilitação profissional. E às vezes não, fala assim, olha, essa doença não tem condição de trabalhar e não reabilita para outra profissão. Então, aí o juiz, ele vai olhar aquele laudo médico pericial e ele não vai normalmente de encontro a esse laudo. Ele vai dar uma sentença favorável para essa pessoa. Perfeito, ótimo, bem esclarecido. Mas, mais uma vez, procurar o aconselhamento correto, né? Sim, porque tem várias questões, assim, que um especialista pode chamar atenção para a data daquela doença. Às vezes a pessoa não pagou 12 meses não tem assim 12 meses de carteira assinada, já vai lá e já entra sozinho. E aí tem a questão de não ter aquela carência mínima, sabe? Então, assim, a pessoa tem a dita qualidade de segurado, mas não tem a carência. Entendi. Então, às vezes, uma orientação de um advogado faz toda a diferença para você ter o benefício indeferido ou não. Porque também, às vezes, a pessoa, assim, pagou um tempo, daí ficou um tempo sem pagar, aí ficou doente, vai lá e pede. Aí ele não vai conseguir, porque se passou muito tempo, ele perdeu a qualidade segurada. E aí o INSS vai entender que ele está com uma doença pré-existente ao retorno dele ao sistema. Então, aí ele vai complicar a vida dele, inclusive judicialmente vai complicar. Olha só. Também é orientação aí, não é só bonança, né? Não. O nosso próximo questionamento, doutora, diz o seguinte, que essa pessoa gostaria de saber se houve alguma mudança com relação às perícias médicas do INSS, porque ele sofreu um acidente de trânsito há 1 ano e está encostado. Ele gostaria de saber o seguinte, se ele precisa fazer a perícia novamente, porque ele continua incapacitado, mas ele diz que ele não consegue nem agendar, que ele não consegue falar. Não sei se talvez pelo telefone. Então, outra vez eu indicaria assim, tentou pelo 135, tentou pelo aplicativo, não deu na trave, não conseguiu. Vai lá na agência, tenta resolver. Insiste. Sabe aquela coisa, quem tem boca vai a Roma? Sim. Não conseguiu, liga na ouvidoria. Tenta, coloca a boca no trombone. Ouvidoria em que telefone? No 135 também. Daí tem uma opção na ouvidoria. Exatamente. Agora eu fiquei na dúvida se algum 0800, agora sim de cabeça não tô lembrando, mas coloca no Google. Ouvidoria do INSS. Ou então, assim, se você for agendar pelo telefone, pelo celular, né, ou pelo notebook, alguma coisa assim, tem uma opção de você agendar para uma cidade próxima. Entendi. Entende? Porque agora não é tanto assim essa questão. Também não sei se a pessoa está falando de Cascavel, né? Mas na época da pandemia era um caos. Logo depois que abriu o atendimento presencial, porque não sei se você lembra,
teve uma época que era só análise de documentação ali, porque os peritos e ninguém, na verdade, estava atendendo presencialmente. Sim. Né? Então, aí tinha que mandar documentação, deu muito problema aquilo lá, porque às vezes a pessoa não batia a foto direito do atestado, aí não aparecia o CRM do médico, pronto, já era suficiente. Motivo de indeferimento. Aí você ia, inclusive na justiça, muitos juízes não aceitavam, porque foi uma lei emergencial que teve ali durante a pandemia, então complicou muito a vida das pessoas, né? Agora, se ele não está conseguindo nem agendar, alguma coisa está acontecendo. Então, às vezes, tenta, na hora que coloca lá, provavelmente ele quer uma prorrogação, ou então uma nova perícia. Se não conseguir prorrogação, agenda uma nova perícia. Depois vê o que faz. Tenta provar que aquele novo pedido de benefício foi só porque não conseguiu prorrogar, mas que a doença é a mesma, a incapacidade permaneceu. Entendi. Então tem que tentar provar isso daí. O que mais que eu ia falar? Sim, aí vai lá, entra lá com marcar nova perícia. Quando você entra, tem lá benefício por incapacidade, clica, ali vai aparecer várias opções. Transformação de benefício em aposentadoria, marcar perícia inicial, marcar perícia de prorrogação, vai ali, vai tentando alguma dessas. Então, vamos dizer que ele marque lá, marcar perícia inicial, ok. Vai colocar o CPF, um e-mail, alguma coisa assim. Aí vai abrir, o próximo campo vai ser cidade. Então, agendar por CEP, agendar por benefício, alguma coisa, por localidade. Vai lá. Não tem para Cascavel? Vai em Toledo. Um exemplo. Não tem problema nenhum. Não tem problema, porque aí depois a pessoa chega lá e fala, olha, não consegui agendar, não tinha horário. Entende? Fica essa dica também, que ela é muito importante, porque deve ter um monte de gente que não faz a reserva para outros municípios, por achar que tem a limitação de ser no município dela, né? Exatamente. Lógico, depois o pagamento, daí ela pode reacomodar essa questão aí do banco e tal, né? Mas não conseguiu, marca numa cidade próxima. Perfeito. Mas eu acho que, na verdade, assim, o que eu faria? Eu ia lá na agência. Ia lá na agência tentar resolver com o assistente social, com o gerente da agência, com o pessoal ali do balcão. Seja como for, né? Quem tem boca vai a Roma, como a doutora mesmo falou, né? Exatamente. Doutora, eram esses os nossos questionamentos. Ok. Certamente alguém ou algumas pessoas vão assistir, vão ficar com alguma dúvida, podem lhe procurar para esclarecer dúvidas. Com certeza. E elas te encontram onde? Então, dá pra ser pelo Instagram? Claro. Então, o meu Instagram é @adv.anapezini. O Ana é com dois N's. Ana é com dois N's. P-E-Z-Z-I-N-I. Ótimo. Tá Manda um direct ali e tal. Tem também o WhatsApp. E aí a minha secretária vai atender o WhatsApp, encaminha para mim a dúvida, a gente responde com a maior das boas vontades. Perfeito. Aí se quiser aparecer no escritório também. E o escritório fica onde? Fica na rua Presidente Bernardes, esquina com a Santa Catarina. Pertinho do Colégio Ideal, aqui em Cascavel, pertinho da Água Doce Cachaçaria. Tá ok? É bem facinho, bem no centro. Perfeito, então, doutora. Muito obrigada pela oportunidade, adorei conversar. Ah, que ótimo. A gente fica assim, na ânsia de que as pessoas saibam que tem esses direitos. Exatamente. Porque tem muitas coisas que a gente não tem como chegar até as pessoas. Né? Às vezes a pessoa se conforma com uma informação de um vizinho, de um amigo, da televisão que não entendeu direito. Então, até no Google, às vezes, chega muita gente no escritório e fala assim, olha, mas eu já sei como é que funciona. Eu vi no Google. Eu vi no Google. Aí a gente começa a conversar assim, nossa, mas eu não pensei, não sabia disso, não sabia daquilo. Pois é. Né? E a gente vive a era das fake news, então tem fake news para todos os gostos, né? Também, então, exatamente. Nada como conversar com um profissional da área, esclarecido, que vai te orientar de uma forma correta, né? Então tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, muito obrigada por ter participado. Certamente as questões que foram tratadas aqui vão servir para muitas pessoas, não só para as que mandaram os questionamentos. E mais uma vez, obrigada por ter aceito nosso convite. Imagina, estou à disposição. E nós voltamos com o Seu Direito em Análise na próxima semana. Até lá, tchau!